E isso é absolutamente saudável dentro de um movimento muito intenso de alta, como a gente pode verificar aqui no gráfico. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais importante, o impacto nos principais indicadores aqui de bolsa, dólar, taxa de juros, como é que estão as bolsas do mundo afora. Tentamos, evidentemente, dar a nossa opinião e nosso palpite do que pode acontecer a partir de agora. E finalmente tivemos uma semana de correção verdadeira, né? Então, na semana passada, para quem assistiu o nosso comentário, eu brincava que nosso índice tinha fingido que caía e não caiu de verdade, né? Porque praticamente fechou no 0 a 0, teve 2 dias de pequena correção, e no final das contas acabou fechando na estabilidade, muito próximo do 0 a 0. Então a gente sempre usa essa expressão, né? Finge que cai, mas não cai. Mas agora, nesta semana especificamente, nós já tivemos um movimento um pouco mais intenso de correção. Esse movimento, para quem também vem seguindo aqui os nossos comentários, eu particularmente já esperava ele na semana passada, tendo em vista os nossos indicadores extremamente sobrecomprados, especialmente o IFR, que eu até quero mostrar para vocês agora. Olha só o impacto dessa correção. Ele estava em patamares extremamente sobrecomprados, como vocês conseguem observar nessa linha laranja aqui. E olha só, com essa queda ele já voltou muito próximo da linha dos 50, que é uma linha média de suporte geralmente nas tendências de alta, né? Então o 50 ele é um bom balizador para recuos do índice de força relativo. E até mesmo no semanal, vou colocar o gráfico semanal para mostrar para vocês, ele também já deu uma aliviada, baixando da faixa dos 80 e veio aqui muito próximo da faixa dos 70 pontos, que normalmente no semanal é uma zona de resistência. Então ele vinha operando muito acima dos 70 e agora recuou aqui para a zona dos 70, tirando um pouco dessa pressão compradora que vínhamos aqui no nosso gráfico. E, continuando aqui no gráfico semanal, reparem que depois de 5 semanas de alta ininterrupta, tivemos aqui uma primeira semana corretiva e mantendo-se ainda bastante afastado das principais médias. Olha só, a média de 9 períodos, que é essa linha que está aqui na faixa dos 150 mil pontos, ainda poderia funcionar como um imã para uma possível continuidade do movimento descendente do nosso índice. E nós estamos falando aqui de 3 a 3,5% de queda, que não é nada muito sério. Voltando aqui para o gráfico diário, para tentarmos encontrar mais pistas de onde nós poderíamos continuar nossa correção. Aqui nos 152 mil pontos nós temos a média de 21 períodos, e aqui na média de 55, e coincidentemente na cabeça do pivô, né, que foi o pivô rompido aqui que proporcionou essa subida bastante intensa. Teve inclusive o alvo da expansão alternada de Fibonacci rompido, rompeu todo o canal de alta aqui, como vocês podem verificar. Então, a média de 55 coincide exatamente na cabeça do pivô. Então, teríamos uma correção, em primeiro lugar, muito próximo do 152, depois 150 na média semanal, e numa correção extrema, que nesse momento não me parece ainda no radar de correção, os 147 mil pontos. Eu acredito que no máximo teremos uma correção curta, e isso é absolutamente saudável dentro de um movimento muito intenso de alta, como a gente pode verificar aqui no gráfico. E eu tinha comentado que eu ia trazer os dados de entrada de fluxo estrangeiro. A última informação que eu tenho é do dia 18, ainda teve entrada de 1,28 bilhões, somando mais de 5 bilhões no mês de novembro, e o acumulado do ano está em 30 bilhões de entrada de capital estrangeiro na nossa bolsa. Então não é preciso dizer que boa parte dessa alta intensa que vocês estão vendo aqui no gráfico é resultado da aposta do gringo na nossa principal bolsa. E o dólar, né? O dólar também, em contrapartida, finalmente conseguiu retomar aquele fundo perdido.
naquela lateralização. Lembram que eu tinha comentado do repique, né? Finge que sobe, mas não sobe. Assim, eu brincava com a bolsa que finge que cai, mas não cai. O dólar fingia que subia, mas não subia. Rompeu a média de 9, recuperou o fundo perdido e agora encontrou uma resistência na média de 55. Então, essa é uma correção, já fazia bastante tempo que não tínhamos esse movimento um pouco mais intenso, mas também fruto de uma subida do dólar em relação às outras moedas. Então, o dólar dando uma pequena recuperada em relação, especialmente à expectativa da taxa de juros lá no mercado americano, nós já vamos falar um pouco de lá. E a inflação ainda teimosa, tanto é que Trump está tendo que recuar em algumas decisões em relação às tarifas. Então, inflação para a popularidade de governo não é boa. Todos os índices de pesquisa apontam queda de popularidade. Então, ele não pode governar simplesmente de forma intempestiva, como ele vem fazendo. Tem uma certa racionalidade, um certo pragmatismo, e tanto é que já estão se revendo algumas tarifas, especialmente de café, carne, e não só para o Brasil, para outros países também, para diminuir esse impacto inflacionário, como vocês podem ver, que, na visão do Banco Central, pode proporcionar, inclusive, a descontinuidade do processo de queda de taxa de juros. Então, reparem como tivemos correção no índice S&P da Bolsa Americana. Hoje, já recuperando, depois de uma queda bastante intensa, chegamos a testar o fundo anterior. Eu tinha comentado semana passada que aqui era um patamar bastante importante, era um suporte importante, porque era a cabeça de pivô e era a referência de fundo. Ele foi respeitado e hoje busca recuperação. Não diferente na Bolsa de Tecnologia Nasdaq, como vocês podem verificar aqui no gráfico, também tivemos um dia um teste do fundo anterior, um teste da cabeça do pivô e hoje recuperação. Então, aqui tem boa notícia. A Europa recupera-se não de forma tão intensa quanto lá nos Estados Unidos, mas também tenta recuperar o fundo perdido. Então, nas principais bolsas do mundo, um dia de recuperação. E o VIX, apesar de estar acima dos 20, índice do medo, hoje ele já recua com bastante força e já volta a flertar com a faixa dos 20, também reforçando a possibilidade da retomada do movimento ascendente nas principais bolsas do mundo. Vale o destaque ainda no mundo cripto, né? Quando a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo, deixa eu botar as principais criptos para vocês darem uma olhada. O Bitcoin chegou a flertar na faixa dos 80 mil pontos, é uma das maiores correções dos últimos meses, como vocês podem verificar aqui. Agora já até dá uma recuperada, mas chegou muito próximo dos 80 mil dólares. Ethereum caindo com mais força ainda, como vocês conseguem verificar aqui também nesse último gráfico, perdeu a faixa dos 3 mil, né, que era uma faixa bem importante, e continua com uma correção bem expressiva. Então, Ethereum quase 40%, Bitcoin na faixa de 30%. Eu já fazia tempo, a última queda foi antes do Howley ainda de 70%. Depois tínhamos quedas pontuais aí de 15%, 20%, mas aí já muito próximo dos 30%. Na visão dos principais especialistas, oportunidade de reposicionamento, porque ainda existe um otimismo muito grande em relação às criptomoedas. E só para fechar nossa avaliação em relação aos principais indicadores, queria falar um pouquinho do DI. O DI 28, que é a nossa referência atual, ele não sofreu uma alteração tão grande, apesar do impacto do dólar, da queda da bolsa, o DI manteve-se estável, ainda com uma aposta abaixo dos 13%. Ainda resta uma dúvida se teremos algum impacto positivo na primeira reunião de janeiro desse ano ou só será em março o início da retomada do ciclo de queda da taxa de juros. A gente torce muito para que os indicadores nos deem apoio, né, especialmente o indicador inflacionário, para que em janeiro a gente volte a falar de queda de taxa de juros no Brasil, que seria muito bom para a economia. Mas, por enquanto, os indicadores, e especialmente as apostas das principais instituições financeiras, os principais analistas, levam para o início a partir do mês de março. Vamos acompanhar, isso é muito dinâmico, como vocês sabem, né?
cada dia é um dia. Para quem acompanha o relatório Focus, né, eu ainda brinco, né, o Focus ele sempre acerta. Né? Você pega a ideia do Focus de 6 meses atrás, é de agora, está sempre ajustada para a realidade do momento. Né? Então, é mais ou menos assim que funcionam as coisas. Pessoal, eu tinha prometido, subiu hoje o episódio 75 do Aposentado Rico, ficou bem interessante. Falamos de longevidade e a possibilidade de vivermos até 140 anos. Então, um papo bem filosófico, acho que vocês vão gostar. Já está em todas as plataformas e será um prazer recebê-los lá. Comentem, deem sugestão de temas. Da mesma forma aqui, né? Comentem o que vocês estão achando, se essa correção ela é pontual, já está chegando ao fim, a gente corrige um pouquinho mais, retoma alta, ou se pode vir mais queda daqui por diante. Escreve aqui para mim, eu sempre gosto de dar uma lida nos comentários de vocês e ouvi-los, né, em relação a como vocês estão vendo o mercado. Ok, pessoal? Desejo a todos um ótimo final de semana. Não deixem de dar o seu like aqui no nosso vídeo, assinar todas as nossas plataformas e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!